Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula. Estou falando primeira porque esta videoaula é para os meus alunos do curso de farmácia, da disciplina de bioquímica clínica. Então, alunos de farmácia, sejam todos muito bem-vindos. E como vocês podem ver, né, nós daremos sequência aí ao conteúdo da disciplina através de videoaulas. Em relação aos recados, complementem, né, sempre aí as informações da aula através da leitura do material que também disponibilizei para vocês aí no formato em PDF. Então acompanhe a videoaula e depois leem o material, tá ok? Outra coisa, não se preocupem com relação aí ao conteúdo, tá? Se vocês puderem observar, no cronograma que eu passei para vocês, nós não estamos com nenhum tipo de prejuízo. Pelo contrário, a temática de hoje, que é diabetes, eu estou até adiantando esse tema, essa aula, tá? Então, nós estamos em ordem em relação aí àquele cronograma inicial que eu passei para vocês no começo do semestre. Tá bom? E na aula de hoje, nós vamos falar aí sobre diabetes, né? Diabetes mellitus, que é uma doença aí bastante comum e de grande prevalência no Brasil e que todos os profissionais da área da saúde devem saber, inclusive, né? Vocês, farmacêuticos. Então, o tema da nossa videoaula de hoje é diabetes. Coloquei até para vocês, né, os objetivos de aprendizagem. Então, através do material que eu passei para vocês e desta videoaula, ao término desses materiais, vocês devem adquirir os seguintes objetivos de aprendizagem, como, por exemplo, reconhecer as causas dos diferentes tipos de diabetes, definir quais são os testes utilizados para o diagnóstico e monitoramento da doença, que é o nosso enfoque, né? Bioquímica clínica, utilizada aí no diagnóstico do diabetes. E por fim, reconhecer as principais complicações relacionadas ao diabetes. Tá ok? Então, antes de entrarmos na doença em si, no diabetes, vamos contextualizar, né? Então, nós já vimos em disciplinas anteriores, em aulas passadas, que o principal carboidrato utilizado pelos seres vivos para obtenção de energia é a glicose, tá? Então, a glicose ela é a principal fonte de energia para todos os seres vivos, inclusive nós, seres humanos, e ela é utilizada aí como fonte de energia por todas as células do nosso corpo. E só para vocês ter uma noção, nós temos estruturas, células do corpo que são bem dependentes de glicose, como por exemplo, células do sistema nervoso, né? O cérebro, só para vocês terem uma ideia, o cérebro sozinho consome aí 120 gramas de glicose por dia. Hemácias, que são elementos figurados do sangue, também precisam de glicose. Hemácias consomem cerca de 80 gramas de glicose ao dia. Então, é um carboidrato muito importante aí para o nosso corpo, tá? Para o bom desenvolvimento das atividades celulares. Estou mostrando para vocês aqui uma animação. A molécula de glicose é uma molécula polar, né? Polar significa que é solúvel em água, né? Solúvel no plasma. Logo, se é uma molécula polar, ela não vai interagir com a membrana plasmática. Por quê? Porque a membrana plasmática, como nós já vimos aí em aulas passadas, ela tem uma característica apolar. Então, a glicose, ela não interage com a membrana plasmática. Aí você pergunta, mas como que a glicose entra para dentro da célula, né? Como que a célula capta a glicose? A glicose ela vai entrar na célula através de um processo de transporte celular, um processo passivo chamado de difusão celular, ou seja,
ocorre sem gasto de energia e a favor do gradiente de concentração, que é do lado de maior para o lado de menor concentração. E além disso, para que essa glicose consiga chegar ao interior da célula, é necessária a presença dessas proteínas, que eu estou mostrando para vocês aqui em um formato de animação. Essas proteínas, elas são responsáveis por pegar a glicose lá do lado de fora, do meio do fluido extracelular, e transportar aí para o fluido intracelular. Essas proteínas são chamadas proteínas transportadoras de glicose, ou, de forma abreviada, GLUTs. Tá? Então, é dessa maneira que a glicose consegue chegar ao interior da célula, através dessas proteínas transportadoras de glicose. Obviamente, né, essas proteínas estão localizadas na parte externa da membrana plasmática. Temos vários tipos, né, de proteínas transportadoras de glicose, né, vários tipos de GLUTs, conhecidamente GLUTs de 1 a 12. E, no entanto, um desses transportadores, o GLUT4, é o principal transportador aí de glicose para o tecido muscular esquelético, tecido muscular cardíaco. Logo, defeito nesses GLUTs levam aí a um fenômeno conhecido como resistência à insulina, né? Que vai caracterizar aí o diabetes tipo 2, por exemplo. Tá? E por que eu falei na resistência à insulina? Então, essas proteínas, elas são dependentes de insulina, ou seja, elas só conseguem transportar a glicose para o interior da célula se elas forem estimuladas pelo hormônio insulina. Tá? Então, a insulina é um hormônio pancreático bastante importante, né, no metabolismo da glicose. É graças à insulina que a glicose consegue entrar para o interior da célula, via os transportadores de glicose. Tá? Muito bem, gente. Regulação aí da glicemia. Né? O que é a glicemia? Glicemia é a taxa de glicose no sangue. Tá? E a taxa da glicemia, a sua normalidade, né, de 70 a 99 miligramas por decilitro. E o corpo consegue manter essa homeostase glicêmica através da função dos hormônios pancreáticos. Alguém lembra quais são os hormônios pancreáticos? Se você respondeu insulina e glucagon, parabéns. Tá? Então, a glicemia, a homeostase da glicose vai ser mantida basicamente pelos hormônios insulina e glucagon. Nesse gráfico, gente, reparem que a glicemia, ela sofre variações aí durante o dia, tá? Então, ao acordar, por exemplo, a glicemia está num valor baixo, né? Dentro da sua normalidade. Aí você toma o café da manhã, o que acontece com a sua glicemia? Ela aumenta, tá? Quando a glicemia aumenta, isso serve de estímulo para o hormônio do pâncreas, a insulina, ser liberada na circulação. Então, quando a taxa de glicose se eleva, o pâncreas secreta a insulina, tá? A insulina, reparem, que ela vai ter um efeito hipoglicemiante. Quando o pâncreas libera a insulina, todo aquele excesso de glicose vai ser então captado pelas células. Tá? Logo, né, você fez a refeição, o pâncreas secretou insulina e depois a taxa de glicemia vai diminuindo. Tá? Então a insulina, ela tem um efeito hipoglicemiante. Então sempre que nós nos alimentamos, café da manhã, almoço, jantar, a glicemia aumenta. O pâncreas secreta a insulina e ela volta aos seus valores dentro da normalidade.
E não pode baixar muito, né? Quando a glicemia baixa além dos seus valores da normalidade, nós temos uma situação de hipoglicemia. E a hipoglicemia ela vai ser combatida por outro hormônio pancreático, que é o glucagon. Então reparem que mesmo nos intervalos de jejum entre as refeições, a nossa glicemia se mantém dentro da normalidade. Nesse tempo de jejum, o pâncreas secreta o glucagon. O glucagon é um hormônio degradativo, ele vai agir lá no fígado e vai degradar a nossa reserva de glicose, que é o glicogênio. Então ele age, atua sobre o fígado, degrada o glicogênio e esse glicogênio vai liberar a glicose na circulação. E graças ao glicogênio, a nossa glicemia mantém-se dentro da faixa de normalidade, mesmo, né, nesses períodos de jejum, certo? Então, os hormônios pancreáticos, através de suas funções antagônicas, funções contrárias, mantêm aí o nível glicêmico dentro da normalidade, tá bom? Agora feito esse, antes disso, né, algumas células do corpo, gente, olha só, elas são tão importantes, né, que elas não precisam da insulina para captar glicose, né? Quem são essas células? Neurônios, hemácias e as células renais. Então, olha a importância disso. Então, se você está no diabetes, em que você tem um excesso de glicose, esse excesso de glicose ele vai ser prejudicial, vai ser, né, tóxico para essas células. Então, no diabetes, você está no estado de hiperglicemia, neurônios são afetados, né, o sistema nervoso é afetado, hemácias, o rim, tá, os rins, né? Então, quem tem diabetes, essas estruturas do corpo acabam sendo mais prejudicadas. Então, feito toda essa contextualização, vamos aí falar sobre o diabetes, né? Também conhecido como diabetes mellitus. Então, uma coisa que vocês devem ter em mente, né, é uma boa definição aí do que é o diabetes, né? Então, o diabetes, ele não é uma doença única, tá? E sim um grupo de distúrbios metabólicos caracterizados por um estado de hiperglicemia, tá? E essa hiperglicemia vai ser causada por uma deficiência total ou parcial de qual hormônio? Isso mesmo, insulina, tá? Então, se o seu pâncreas não funciona de maneira adequada, se ele não produz insulina, produz em quantidades insuficientes, você vai entrar no estado de hiperglicemia. Então, sua taxa glicêmica fica alta, no estado de hiperglicemia. Tá? Então, aqui nós temos o pâncreas, né? E no diabetes, quem é afetado aí são as células beta-pancreáticas, que secretam o hormônio insulina. A importância do diabetes, né? Então por isso que eu falo, né? Todos os profissionais da área da saúde devem conhecer, devem saber sobre essa patologia. Por quê? Porque o diabetes é a principal causa de cegueira e amputação de membros em adultos. E é uma importante causa de falha renal, ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. Tá? Os casos de diabetes, eles podem ser, em sua maioria, divididos em dois grandes grupos, a saber, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Né? Existem só esses dois tipos de diabetes? É claro que não, né? Temos vários tipos de diabetes, tá? Então, você tem que ter em mente que o diabetes, ele vai ser ele vai ocorrer quando nós temos um estado de hiperglicemia. Então, qualquer estado, qualquer situação
que aumenta a glicemia, que causa uma hiperglicemia, é considerado aí um tipo de diabetes, tá? Então nós temos aí o diabetes tipo 1, tipo 2. E eu vou dar um terceiro exemplo aí, que é o diabetes gestacional, tá? Então qualquer situação que eleve aí que causa hiperglicemia é considerado um tipo de diabetes, tá? Só que os casos em que ocorre maior incidência de diabetes são os tipo 1 e o tipo 2. Tipo 1, né? Então, o que ocorre no diabetes tipo 1? Então, nesse caso aí, o pâncreas não produz insulina, tá? E o que causa essa não produção de insulina? Normalmente, né, são ataques, nós temos uma destruição das células beta-pancreáticas devido aí a infecções virais ou até mesmo um ataque autoimune, ou seja, nossas próprias células de defesa, por algum motivo ainda não sabido, acabam atacando aí essas células beta-pancreáticas, certo? Então, o que vocês devem saber, no diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina, tá? E no 2, o pâncreas produz insulina? Sim, o pâncreas produz insulina, só que em quantidades insuficientes. E além disso, nós temos um outro fator. Além de ocorrer uma produção inadequada, uma produção insuficiente de insulina, as próprias células, né, os próprios receptores, as proteínas transportadoras de insulina, elas são resistentes a esse hormônio. Tá? Então, tipo 2, o pâncreas produz quantidades insuficientes de insulina e as células também são resistentes a esse hormônio. Certo? Muito bem, gente. Como eu falei, né? Qualquer situação que eleve aí a glicemia, que cause uma hiperglicemia, é considerado aí diabetes. Então nós temos, por exemplo, o diabetes tipo 2, o diabetes gestacional, tá? Diabetes gestacional, que refere-se à elevação da glicemia durante a gestação, tá? Então, o diabetes gestacional, ele ocorre devido a um estado de resistência à insulina. E essa resistência à insulina, ela vai ocorrer devido a hormônios que são produzidos pela gestante durante essa fase. Quem são esses hormônios? É um hormônio da placenta, que é o hormônio lactogênico placentário, e outros hormônios que também são produzidos durante a gestação, como por exemplo a prolactina e o cortisol. Tá? Então é um tipo de diabetes que vai ocorrer especificamente durante essa fase da vida da mulher. Tá? Consequências para a mãe, né? Durante que tem esse diabetes gestacional. Surgimento de pré-eclâmpsia, que é a hipertensão. Parto cesariano ocorre também com as gestantes diabéticas, além de um grande número de infecções urinárias e até mesmo abortos espontâneos. Tá? Então, quem é gestante faz vários testes aí para detecção aí de diabetes durante esse período. Tá? E assim como nós temos consequências para a mãe, né? Temos também as consequências para o bebê, como por exemplo a prematuridade, macrosomia fetal, que são bebês grandes com mais de 4 quilos, bebês que nascem com hipoglicemia e também a presença, né, de doenças respiratórias. Certo? O nosso contexto, né, nós vamos falar bastante, basicamente, sobre os diabetes 1 e 2. Tá? O diagnóstico do diabetes, ele é clínico. Tá? No entanto, alguns sinais e sintomas são bem comuns aí aos portadores de diabetes.
né? Quais seriam esses sintomas clássicos, né, relacionados ao diabetes? Então, nós temos aí a polifagia, que é aumento de fome. Então, as pessoas com diabetes têm fome excessivo. Nós temos aí a polidípsia, que é o aumento da sede. Então, pessoas com diabetes têm sede excessiva, mesmo após tomarem água. Tá? Só toma água, se hidrata, mas passado alguns minutos ela sente sede. Tá? Então, sede excessiva também é bastante comum. E você aumenta o seu volume urinário, então você também tem aí a poliuria, que é o aumento desse volume urinário. Tá? Então, esses três sintomas são bem clássicos, característicos do diabetes. Além de visão turva e aumento das infecções aí por fungos. Certo? Muito bem, gente. Estão gostando da aula? Aproveitem. E como o nosso enfoque são os diabetes tipo 1 e tipo 2, eu fiz aqui uma tabelinha, também tem no material de vocês, e ela é muito didática e vai fazer com que vocês possam compreender melhor, então, esses dois tipos de diabetes. Tá? Por exemplo, prevalência no Brasil e no mundo, né? O tipo 1, ele responde aí por 10% dos casos de diabetes, ao passo que o diabetes tipo 2 representa aí 90% dos casos. Idade de início. O tipo 1, ele surge preferencialmente, né, predominantemente durante a infância. Lembra que eu falei para vocês que uma das causas que levam ao diabetes tipo 1 são as infecções virais? Muitas dessas infecções virais elas acometem os indivíduos, né, durante a sua infância. Então, o início do diabetes tipo 1 na infância, ao passo que o início para quem tem diabetes tipo 2 surge aí durante a fase adulta da pessoa, né? A partir dos 30, 40 anos é comum já a presença do diabetes tipo 2, né? Isso está relacionado também o estilo de vida da pessoa, né? Então, se a pessoa não pratica atividade física, faz aí dietas hipercalóricas, a ocorrência dessa doença pode ser ainda em estágios mais cedo, né, da vida dessa pessoa, tá? Mas, então, diabetes tipo 2, a partir aí dos 40 anos. Manifestação da doença. Então, aqueles sintomas clássicos, né, que eu citei alguns minutos atrás, no diabetes tipo 1, eles surgem de maneira abrupta. Então, os sintomas surgem de maneira repentina. Tá? E no tipo 2, o diabetes é uma doença crônica e os sintomas eles aparecem de maneira bem lenta. Então, a pessoa não percebe que ela tem diabetes. Tá? Predisposição genética, que as pessoas confundem muito. Tá? No tipo 1, a predisposição genética ela é fraca. Tá? E no tipo 2, a predisposição genética já é bem forte. Então, se você tem parentes, né, pais, avós, com diabetes tipo 2 na família, você tem uma chance maior também de ter essa doença. Fatores ambientais para o diabetes tipo 1, já citei, né? São infecções virais, principalmente aí rubéola, sarampo, né? E o tipo 2, o principal fator de risco é a obesidade. Então, o ganho, né, de peso, o ganho de gordura que caracteriza a obesidade é um fator de risco aí para o surgimento do diabetes tipo 2. A deficiência, né? Então, no 1, o pâncreas não produz insulina, já falamos, né? E no 2, o pâncreas produz quantidades insuficientes de insulina e também nós temos aí uma própria resistência das células a esse hormônio.
Insulina plasmática, quem tem diabetes tipo 1, obviamente, né, não vai ter insulina plasmática. E no tipo 2, a pessoa é diabética e ela tem a insulina circulando no seu plasma. Então, o problema é que as células são resistentes, né, a esse hormônio. Alterações metabólicas. Quem tem diabetes tipo 1, as principais alterações metabólicas são aqueles estados extremos. Hiperglicemia, aí faz uso de insulina e vai para um estado de hipoglicemia. Tá? Então, são as principais alterações metabólicas para quem é portador de diabetes tipo 1. Situações de hiper e hipoglicemia. Também, como essas pessoas não têm insulina, em compensação tem muito glucagon, a pessoa ela entra no quadro também de acidose metabólica, que é a produção excessiva de corpos cetônicos. Só para a gente recordar, corpos cetônicos, ele vem da degradação aí de lipídios, né, promovida pelo glucagon, e esses corpos cetônicos, eles são produzidos como uma forma alternativa aí à glicose. Corpos cetônicos, para vocês terem uma ideia, pode ser utilizado aí pelo sistema nervoso, músculos, tá? Só que tem um problema, a produção excessiva de corpos cetônicos causa aí uma acidose metabólica, né? Uma alteração do pH abaixo de 7,4. E as principais alterações metabólicas, né, para quem tem o diabetes tipo 2, aí é o contrário. Como a pessoa tem bastante insulina, a síntese de lipídios vai estar aí aumentada. Né? A insulina também é um hormônio anabólico e isso faz com que a pessoa produza esses nutrientes, esses compostos, né? Então tem um aumento de colesterol, aumento de triglicerídeos, tá? Aumento de gordura. Tá? Então, as principais alterações metabólicas, né? Óbvia, hiperglicemia e alterações nos níveis de lipídios, tá? Principalmente colesterol e triglicerídeos. Perfil nutricional. Então, no diabetes, quem tem diabetes tipo 1, qual que é o perfil nutricional da pessoa? É magra, né? Os indivíduos são magros. Não tem insulina, insulina é um hormônio anabólico. Tem o glucagon é um hormônio degradativo. E de modo que o predomínio da função do glucagon faz com que o perfil metabólico dessas pessoas sejam aí indivíduos magros. Diferentemente de quem tem diabetes tipo 2. Como vai ter bastante insulina, vai ter insulina plasmática, e a insulina é um hormônio anabólico, obviamente, né? Quem tem diabetes tipo 2, o perfil nutricional está relacionado aí com sobrepeso, obesidade. Tratamento, né? Quem tem diabetes tipo 1, obviamente o tratamento diz respeito ao uso de insulina. E o tipo 2, a glicemia, né, ela pode ser diminuída através de atividade física, uma dieta balanceada, uso de medicamentos, são os hipoglicemiantes orais, e, né, se todas essas alternativas não surtirem efeitos, também podem fazer uso de insulina. Então, é um gráfico, é um quadro que eu coloquei para vocês, que resume bem aí, explica, né, de maneira bem didática os diferentes tipos de diabetes, né, que acometem com maior, que existe maior porcentagem, incidência na população, que são os diabetes tipo 1, tipo 2. Muito bem, falamos aí, contextualizamos, falamos aí, definimos diabetes, a disciplina de bioquímica clínica, né? Então vamos enfocar aí sobre o diagnóstico do diabetes, tá? Gostando da aula, gente? Tô com saudade, hein? Então, diagnóstico do diabetes. O diagnóstico do diabetes se baseia nos critérios da Associação Americana de Diabetes, que também são seguidos pela Sociedade Brasileira do Diabetes.
Os três principais exames laboratoriais utilizados no diagnóstico do diabetes são o exame de glicemia de jejum, o teste oral de tolerância à glicose e o exame da hemoglobina glicada. Então, estes exames, vocês devem saber aí as suas técnicas, as suas utilidades, tá? Nós vamos abordar um pouquinho sobre cada um deles. A glicemia de jejum, né? A glicemia de jejum ou glicose em jejum é um exame de sangue que mede a taxa de glicose na circulação sanguínea e é um exame que deve ser feito em jejum, tá? De pelo menos 8 horas, tá? Então você afere a glicemia durante o jejum. Os resultados da glicemia de jejum. Isso também é muito importante, gente. Então vocês devem saber, tá? Então vamos lá aos resultados. A glicemia de jejum, ela é considerada normal quando a glicemia, né, quando o exame te dá um valor aí de glicemia abaixo de 100 miligramas por decilitro, tá? Essa é a glicemia de jejum normal. Essa glicemia, ela pode estar aí alterada, né? Quando o indivíduo tem essa glicemia de jejum alterada, ele é classificado como sendo aí pré-diabético. E quais são os valores de glicemia de jejum alterada? Valor de glicemia entre 100 a 125 miligramas por decilitro, tá? Isso vai classificar o indivíduo como sendo um pré-diabético, ou seja, essa pessoa tem que tomar cuidado se ela não se tomar atitudes, principalmente relacionadas aos seus hábitos de vida, seu estilo de vida, ela pode vir a desenvolver o diabetes, cujo diagnóstico, né, vai ser dado aí com a glicemia maior ou igual a 126 miligramas por decilitro, tá? Num primeiro momento, o médico ainda não fecha o diagnóstico para diabetes. Ele solicita, né, um outro exame, e se esse outro exame mostrar aí uma glicemia maior que 126 miligramas por decilitro, aí sim a pessoa vai ser classificada como sendo portador de diabetes, tá? Então esse é o nosso primeiro exame, o teste da glicemia de jejum. Outro exame utilizado aí para o diagnóstico do diabetes, né, ou para confirmar se a pessoa é pré-diabética, ou até mesmo se ela tem hipoglicemia, é o teste oral de tolerância à glicose, tá? Normalmente, quando a pessoa se enquadra no teste lá de pré-diabético, o médico vai solicitar que ela faça aí o teste oral de tolerância à glicose, tá? Então, esse é um outro exame, né? O teste oral de tolerância à glicose, também conhecido como curva glicêmica, é um exame utilizado para realizar o diagnóstico de pré-diabetes, diabetes gestacional e até mesmo situações de hipoglicemia. Como que o teste é feito? Qual que é o procedimento? Então, o teste é realizado com várias coletas de sangue, tá? A primeira em jejum e as outras a cada 30 minutos, tá? Então, a primeira em jejum, depois as outras em 30, 60, 90 e 120 minutos. Após a ingestão, uma sobrecarga de uma solução de glicose, tá? E aqui nós temos o resultado, né, de uma curva glicêmica. Então a pessoa, ela mede a primeira glicemia aí em jejum, depois ela toma uma sobrecarga de glicose e a cada 30 minutos é aferida a glicemia dessa pessoa, tá? Ela aferida a glicemia até dar um tempo aí de 2 horas. Passado esse tempo de 2 horas, é dado aí o resultado, que pode ser aí da seguinte forma. Então, resultado normal, né, após esse teste, a glicemia da pessoa deve ficar aí abaixo de 140 miligramas por decilitro, tá? Então, reparem no gráfico, tá? Ela tomou uma sobrecarga, mediu a glicemia em jejum, tomou uma sobrecarga de glicose,
E o que acontece com a glicemia depois de 2 horas? Ela vai diminuindo. Tá? Resultado normal. Então, após esse teste, indivíduos normais apresentam a taxa glicêmica inferior a 140 miligramas por decilitro. Quem é pré-diabético vai ficar com a glicemia aí entre 140 e 199 miligramas por decilitro. Tá? E o diagnóstico de diabetes vai ser dado aí para a pessoa que após esse tempo de 2 horas manteve sua glicemia acima de 200 miligramas por decilitro. Tá? Que é mais ou menos esse perfil da curva glicêmica, em vermelho. Tá? Ela fez o teste, tomou a sobrecarga de glicose, mas a glicemia dela não diminuiu. Tá? Outro exame bastante importante é a hemoglobina glicada. O que é isso, hemoglobina glicada? Então, gente, quando a pessoa tem diabetes, ela tem um estado de hiperglicemia, excesso de glicose. Quando a pessoa tem um excesso de glicose, essa glicose começa a se ligar em todas as partes do corpo. Ela se liga na retina, ela se liga a neurônios, nervos, a glicose se liga aí nos rins, em todos os tipos de proteínas. Tá? E dentre essas proteínas que a glicose acaba se ligando é a hemoglobina. Tá? Daí o nome hemoglobina glicada. É aquela hemoglobina que está ligada com a glicose. E esse é um exame muito importante, porque além dele detectar o diabetes, ele também serve para o monitoramento da doença. Daqui a pouco eu explico melhor. Tá? Então, hemoglobina glicada. Não é necessário nenhum tipo de preparo para fazer esse exame, né? Não é necessário aí o jejum. Tá? E o exame da hemoglobina glicada, ele vai avaliar aí a média da glicose no indivíduo durante os últimos 3 meses. Tá? Então, como eu falei, ele é útil para detectar o diabetes ou para controlar a glicemia de quem tem diabetes. Os resultados de hemoglobina glicada, eles vão informar qual foi o nível de glicemia do portador de diabetes nos últimos 3 meses. Tá? E os valores? Então, o valor é dado aí em termos de porcentagem de hemoglobina glicada. Então, é considerado resultado normal, né? Quem não tem diabetes, uma taxa aí de 4 a 5,6% de hemoglobina glicada. Isso é um resultado normal, quem não tem diabetes. Tá? Resultado na faixa de 5,7 a 6,4% de hemoglobina glicada vai classificar o indivíduo como sendo aí pré-diabetes. E vai ser considerado portador de diabetes indivíduos que apresentam aí uma porcentagem de hemoglobina glicada de 6,5 a 7% de hemoglobina glicada. Tá? Então, esse é considerado aí um indivíduo portador de diabetes. E como eu falei, em pacientes sabidamente diabéticos e em tratamento, o resultado desejado de hemoglobina glicada que indica aí um controle adequado da glicemia deve ser abaixo de 7%. Tá? Então, todo portador de diabetes que realiza esse exame deve ter uma hemoglobina glicada abaixo de 7%. Né? Então, como ele avalia aí a glicemia dos últimos 3 meses, é comum portadores de diabetes realizarem esse exame pelo menos aí 4 vezes ao ano. Tá? Então, vai ajudar no controle da glicemia, vai ajudar o clínico também a mudar aí o medicamento. Tá? Então, ele vai avaliar a glicemia dos últimos 3 meses. Muito bem. E nós temos também práticas, testes para o monitoramento do diabetes. Tá? Então, outros exames podem ser utilizados no acompanhamento do diabetes.
Aí nós temos a glicemia pós-prandial, o exame da frutosamina e a própria glicemia capilar. Tá? Então, todos esses testes, eles têm como objetivo monitorar o diabetes. Glicemia pós-prandial. É um exame de sangue feito... Então, ele é feito por meio de uma coleta de sangue de uma pessoa que vai ser testada, e essa pessoa, ela não está em jejum, pelo contrário, ela ingeriu aí uma refeição rica em carboidratos. Tá? Então a pessoa ingere essa refeição e depois de 2 horas tem o sangue coletado para aferir aí a glicemia. Tá? Então a glicemia pós-prandial. A glicemia aferida, medida após 2 horas de intervalo de uma refeição. Tá? Ele não serve para o diagnóstico do diabetes. Tá? O diagnóstico é feito pela glicemia de jejum, mas ele vai dar informações importantes. Né? Por exemplo, aquela glicemia aferida 2 horas após a última refeição, valor de referência, valor dentro da normalidade, deve estar aí inferior a 140 miligramas por decilitro. Certo? Muito bem. Que é o mesmo que vale para a glicemia capilar. Né? A glicemia capilar aí, ela vai ser feita, né, através de um glicosímetro, tá? E o resultado ideal aí, quando você afere a glicemia de maneira aleatória, o resultado satisfatório aí deve ser uma glicemia com valor abaixo de 140 miligramas por decilitro, certo? Que é uma prática bastante comum também para quem trabalha aí em farmácias, está sempre monitorando aí a glicemia de vários tipos de indivíduos, tanto diabéticos como não diabéticos, tá? Então, essa glicemia casual, essa glicemia aí feita aí, pelo glicosímetro, a glicemia capilar, resultados dentro da normalidade, abaixo de 140 miligramas por decilitro. E o exame de frutosamina, né? O que é isso? Lembra que eu falei para vocês que a glicose, ela se liga a vários tipos de proteínas? Pois é, tá? Ela também pode se ligar aí à albumina. E a glicose ligada à albumina vai formar aí a frutosamina, tá? Também é um exame de sangue que ele vai avaliar aí a quantidade, vai dar uma média da glicose na circulação nas últimas 3 semanas. Tá? Então, repetindo, a frutosamina, ela avalia a quantidade média da glicose no sangue nas últimas 3 semanas. Tá? Valores de referência, 205 a 285 micromol por litro. Tá? Então, só recapitulando, gente, a glicemia capilar, ela avalia a glicemia do indivíduo naquele momento. Tá? O exame de hemoglobina glicada, o que ele faz mesmo? Ele avalia a glicemia dos últimos 3 meses. E o exame de frutosamina avalia a glicemia das últimas 3 semanas. Tá? Então eu passei aqui para vocês os vários testes utilizados para o diagnóstico do diabetes e os exames utilizados para o monitoramento do diabetes. Tá? O tratamento do diabetes, só para a gente comentar, né, vocês vão ver isso em disciplinas específicas, mas só para saber, o diabetes tipo 1, o tratamento obviamente é feito com o uso de insulina. Ao passo que o diabetes tipo 2, a pessoa quando é diagnosticada, né, com essa doença, ela pode controlar sua glicemia através de atividades físicas, mudanças nos hábitos alimentares, uso de medicamentos, que são os hipoglicemiantes orais, e como eu já falei, se esses procedimentos não surtirem efeitos, pode também ser utilizado insulina. Tá? Em relação ao tratamento, né, nós temos
vários medicamentos, né, que são divididos em classes, como por exemplo os secretagogos, que são fármacos que atuam no pâncreas e estimulam a liberação de insulina. Outra classe de medicamentos são os diminuidores da resistência à insulina. Esses medicamentos diminuem a produção hepática de glicose e aumentam a sensibilidade das células à insulina. E nós temos aí os inibidores enzimáticos, que podem atuar aí no intestino, diminuindo a captação, absorção de glicose, ou que também inibidores enzimáticos, né, que vão atuar no pâncreas e estimular aí a produção de insulina, certo? Todos esses medicamentos eu coloquei lá no material para vocês também complementem com a leitura desse material. Outra coisa importante para a gente finalizar a aula são as complicações do diabetes. Gente, um estado de hiperglicemia característico do diabetes faz com que a pessoa desenvolva vários tipos de complicações, tá? E essas complicações podem prejudicar vários órgãos, várias estruturas do corpo. E essas complicações são responsáveis pela diminuição, né, da qualidade de vida dessas pessoas. E essas complicações também resultam em grandes números de mortes, né, associadas aí com o diabetes, tá? Então, as complicações do diabetes, de maneira geral, elas podem ser divididas em dois grupos: complicações agudas e crônicas, né? Qual que é a diferença? As complicações agudas, elas são aquelas que se instalam rapidamente, né, em horas ou dias. Complicações agudas, ela vai ser bastante característica para os portadores de diabetes tipo 1, tá? Quais são essas complicações, né? Então, além, né, da hiperglicemia, você tem aí a hipoglicemia, você tem aí a cetoacidose diabética, e o estado hiperglicêmico hiperosmolar, que vai ser caracterizado por hiperglicemia acentuada, desidratação e o aumento da osmolaridade do plasma, tá? Então, todas essas informações também eu coloquei lá no PDF, complementem com essa leitura. E também as complicações crônicas, né? Essas que comum aí aos dois tipos de diabetes. As complicações crônicas, elas surgem ao longo dos anos e elas vão estar presentes, né, quando a pessoa não tem um controle aí da sua glicemia, tá? Então, complicações crônicas, elas surgem devido ao mau controle da glicemia ao longo dos anos. E essas complicações crônicas, elas podem afetar, elas podem ser classificadas em microvasculares, que vão afetar aí a microcirculação, ou as macrovasculares, que vão afetar aí os grandes vasos, tá? As principais complicações microvasculares, retinopatia, tá? Como eu falei, né, a glicose vai ser tóxica para a retina. Além disso, ela pode prejudicar, né, a microcirculação lá na retina. E a retinopatia, então, ela vai ser caracterizada por lesões na retina, que é causada pelo excesso de glicose, tá? Essas lesões aí provocam a ruptura de microvasos, que vai ser responsável pela visão turva e, se a pessoa não controlar aí a sua glicemia, pode causar aí também cegueira. Nefropatia diabética. Então, o excesso de glicose também vai ser tóxico aí para os néfrons. Então, a pessoa pode, com o tempo, nesse estado de hiperglicemia, elas podem desenvolver aí insuficiência renal, tá? Neuropatia diabética. Lembra que eu falei para vocês que neurônios não precisa de glicose, não precisa de insulina para captar glicose? Pois é. O excesso de glicose também é tóxico para essas células nervosas, tá? Podem levar então ao quadro de neuropatia diabética,
que é bem característico de quem tem diabetes, né? Que é a perda da sensibilidade da região aí de mãos e pés, por exemplo. E as complicações macrovasculares, elas ocorrem quando o excesso de glicose vai ser tóxica aí para as artérias, por exemplo, tá? Então, o excesso de glicose faz com que a artéria diminua aí a sua elasticidade, favorecendo, por exemplo, o surgimento de aterosclerose. E esse processo de aterosclerose, né, é responsável aí por situações, né, quadros de isquemia, além de infartos ou AVCs. E essas complicações crônicas do diabetes, que causam aí diminuição da qualidade de vida dos indivíduos, ou até mesmo a morte de alguns indivíduos, olha só que interessante, elas podem ser prevenidas. Como? Pelo simples controle da glicemia. Então, gente, quem tem diabetes tem que fazer o seu controle, né? Tem que fazer o controle da glicemia, tá? Um mau controle glicêmico leva a todas essas complicações, podendo levar o indivíduo a óbito. Então, nós, profissionais da área da saúde, vocês, farmacêuticos, têm um papel importante, né, frente aos portadores de diabetes, né? Então, através de uma atenção farmacêutica, o farmacêutico pode trabalhar aí em campanhas preventivas, pode incentivar aí o seu paciente na adesão aí ao tratamento do diabetes. O farmacêutico trabalha também no monitoramento da glicemia desses indivíduos. E além disso, né, o farmacêutico ele também pode atuar aí, ele pode ser um educador em diabetes, né? O que significa isso? Ele pode capacitar aí o seu paciente, né, o seu cliente diabético a gerir melhor aí o seu controle glicêmico, tá? Então, através de uma atenção farmacêutica, né, esses indivíduos portadores de diabetes podem ter aí uma vida dentro da normalidade, pode melhorar aí a sua qualidade de vida e, obviamente, né, não chegar aí em casos extremos, né, dessas complicações que poderiam levar aí ao óbito. Certo, gente? Muito bem, pessoal. Então essa foi a nossa primeira videoaula. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Eu deixei para vocês o meu número de telefone, então vocês podem me contactar aí pelo Zap, que eu vou estar aí bem próximo de vocês. Qualquer dúvida, pode me procurar. Também vou estar no portal do aluno durante esse período da nossa aula de segunda-feira, tá? Então qualquer dúvida, pode me contactar aí pelo Zap ou via portal do aluno. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira videoaula. Agora eu gostaria que vocês se dirigissem ao portal do aluno. Tem umas questões em atividades online, por favor, façam. E também uma questão lá no fórum de discussão, tá? E lá no fórum de discussão, além de você responder a disciplina, se você tiver alguma dúvida em relação à dinâmica das aulas, ou alguma sugestão, algum comentário, pode postar lá também no fórum de discussão, tá? E quem gostou também do vídeo, pode dar um like, né? Ou fazer um comentário. Certos? Muito bem. Ainda não. Ai, não esqueci. Boa noite. Agora fui. Tchau.